Saudações, rapazes e moças. Eu sou Sinésio Silva, sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu atualmente trabalho na Coordenadoria de Ensino Fundamental dessa Secretaria de Educação e estou aqui com a professora Silvane Vec. Tudo bem, professora? Olá, tudo bom? Tudo certinho? É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com você, conversando com vocês. Eu sou a Silvane, sou professora de Ciências e de Biologia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, tentar alinhar um pouquinho a ciência com a história. Legal, é isso, né? No cotidiano escolar, a gente sabe que nem sempre história e ciências têm a chance de conversar, de criar, né, atividades interdisciplinares, mas aqui a gente vai mostrar que sim, história e ciências têm muito a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver, né? Isso aí. E a gente montou, na verdade, uma pauta, né, alguns temas aí para a gente tratar nesse nosso aulão. É bom lembrar que essa semana, aqui, a cidade do Rio de Janeiro está passando por uma série de restrições em razão da pandemia de Covid-19, e a Secretaria Municipal de Educação criou, né, uma estratégia para a gente não parar com a aprendizagem. E esses aulões, no caso aqui o nosso de História junto com Ciências, vão ao ar ao longo dessa semana. E a gente vai conversar sobre pandemias, não é isso? As pandemias que a gente selecionou para conversar aí com a galera, está na tela. Olha aí, nós vamos falar sobre a peste negra, que assolou a Europa, né, ao longo do século XIV. Também falaremos sobre a varíola, e especialmente aí nesse intervalo de 3 séculos, né, século XVIII, XIX e XX. E também falaremos um pouco sobre a Covid-19, que é a pandemia mais recente que a humanidade tem experimentado, que está localizada aí no século XXI. Não é isso? São essas três... Isso. Conversaremos sobre essas três pandemias que assolaram a humanidade. É um verdadeiro aulão, hein? Gostei. É isso aí, é isso aí. E vem cá, para a gente começar então a agitar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece uma música chamada O Pulso? Conheço. Uma música dos Cães? Conheço, música então, famosa. Eu sei que você é músico. Pega seu violão que a gente vai cantar ela. Vamos ver aqui. Cantar não, tô brincando. Mas eu queria apresentar essa música para todo mundo que está assistindo a gente, né? Que quando eu falo de doença, eu gosto muito de trabalhar essa música. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que doença é só quando a gente está com algum mal-estar físico, né? Mas se a gente for levar, assim, entender o conceito, né, do que é saúde, né? Para a Organização Mundial da Saúde, saúde é o perfeito bem-estar físico, mental e social, né? Então eu gosto dessa música porque essa música ela fala de um monte de doenças, né? Doenças físicas e doenças também socioemocionais, né? Então toca aí que eu vou ler a letra, eu não vou cantar não, porque senão todo mundo vai sair todo mundo vai sair do aulão. Vai lá. Essa música é muito boa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cisticerticose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe e leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. E continua a música, né? Nas suas estrofes, falando de várias doenças, né? E aí eu queria fazer um desafio, né? Para não perder o costume, porque nas lives de ciências, assim, eu sempre gosto de jogar um desafio, né? Legal. Então, você que tá em casa, né? Pega a letra dessa música e tenta identificar nela todas as doenças que são causadas por vírus, certo? Aí tem doenças causadas por bactérias, por protozoários, mas eu quero que você consiga tirar aí para mim algumas que são causadas por vírus. Belo desafio, hein? E também que vocês consigam também enumerar algumas que não são doenças físicas, né? São doenças socioemocionais,
né? Então, é mais um desafio, tá? Doenças causadas por vírus e doenças socioemocionais. Legal, Silvane. Olha só, é importante dar os créditos, né, da música, obviamente. Essa canção é do Titãs, como você falou, foi gravada por essa banda de rock nacional. A letra é do Arnaldo Antunes, que é um poeta, à época fazia parte dessa banda, dos Titãs, e é um jeito aí muito curioso, né, que ele encontrou de rimar várias doenças. Mas vamos então só lembrar rapidinho o desafio. Primeiro é encontrar aí na letra da música aquelas doenças que são causadas por vírus, correto? Por vírus, E isso. depois identificar também quais são aqueles problemas que se relacionam a elementos socioemocionais. Não é isso? O E durante o desafio, então, aulão, para a vocês... turma. e aí durante o aulão, vocês podem ir colocando, escrevendo aí no chat, que a gente vai estar acompanhando, tá certo? Pronto. E logo na primeira, né, no primeiro verso da canção, tem uma doença, peste bubônica. Você sabia que essa doença foi uma pandemia? Olha aí. Que Olha aí. tal a gente falar um pouquinho dela, Sinésio? Vamos? Vamos nessa, vamos nessa. Então, conta pra gente, o que foi essa peste bubônica? Pois é, então, eu só tirei aí a letra da música, né, da tela, mas as pessoas podem encontrar a letra da música O Pulso, né, na internet e fazer aí o nosso desafio, o desafio que a gente lançou para eles. Muito bem, a peste bubônica, viu, Silvane, ela tem, enfim, um histórico longo aí de relação com a humanidade, mas no século XIV ela marcou muito. E isso por quê? Porque ela dizimou uma população gigantesca. É bom, então, a gente contextualizar um pouco, né? A peste bubônica ali no século XIV, tudo indica que ela começou na Ásia, passou para a Europa e também atingiu parte ali do norte da África, tá? E ao longo aí do período Sinésio, aí, diga. Posso te interromper só um minutinho? Por favor, por favor. Porque você falou uma coisa muito interessante. Você disse que a peste ela foi na Europa, na Ásia e na África. Isso. Né? Por conta disso, né, que a gente na ciência diz que é uma pandemia. Qual é a diferença de uma pandemia para uma epidemia? A epidemia é um surto, né, que ocorre assim, com diversas pessoas que ficam doentes num determinado lugar, né? Ou em alguns lugares. Agora, quando a gente chama pandemia, é porque ela se dispersou para o mundo, né? Ela atingiu pelo menos 3 continentes. Né? Então, é um número muito maior de pessoas e está tá mais globalizado. Né? Essa seria a diferença, né, básica de uma epidemia para uma pandemia. A gente está vivendo no momento atual uma pandemia, porque está no mundo todo, e a peste negra também foi uma pandemia. Por isso, muito bem. Então, a gente não tem nenhuma dúvida em afirmar que a peste negra, ou peste bubônica, que atingiu Ásia, Europa e África lá no século XIV, é uma pandemia, né? Foi uma pandemia. Foi uma pandemia. Para quem tem dificuldade, às vezes, de trabalhar com os séculos, quando a gente está dizendo século XIV, a gente está se referindo aí de 1301 a 1400, né? Sendo que o pico da doença, da peste bubônica ou peste negra, né, ela aconteceu ali por volta de meados do século XIV, né? Entre as décadas de 1340 e 1350, por aí. E essa peste, ela se relaciona muito a um conjunto de situações, entre elas os hábitos higiênicos das pessoas, tanto os pessoais, mas também as condições sanitárias da época. Quando a gente, em história, faz contextualização, a gente tenta sempre marcar e chamar a atenção das pessoas, né, dos estudantes, de que, hoje em dia, nós temos determinadas condições de higiene, determinados hábitos de higiene, determinadas condições sanitárias nas cidades e também nas regiões rurais, que naquela época lá, 500, 600, 700 anos atrás, não era bem assim. Então, eu costumo dizer que era comum, por exemplo, as casas não terem banheiros. Né? E se as casas não têm banheiros, como é que as pessoas faziam, né, com suas necessidades fisiológicas? Ou elas resolviam seus problemas fora de casa, né? Ou então elas guardavam dentro de um balde, algum recipiente, e
muitas vezes jogavam isso pelas janelas, pelas portas, assim, Nossa. no meio da rua. Era uma situação comum. Então, imagina você passeando pela rua, alguém grita, de baixo, e aí lá vem excremento, vômito, comida podre, todo tipo de lixo. Né? E isso mostra para a gente que as cidades, antigamente, não tinham serviços regulares de coleta de lixo, enfim. As feiras livres, por exemplo, se matavam animais, e sangue dos animais ficava espalhado por toda parte, né? Lixo ficava espalhado por toda parte. Você não tinha galeria para coleta de água de chuva, né? Que a gente chama de galerias pluviais. Então, quando chovia muito forte, ficava tudo alagado e sujo. Né? Então, isso favorecia a proliferação de moscas, de insetos e também de ratos. Né? E o rato é o danado do bicho, onde fica a pulga, né? Que transmite a bactéria. Transmite a bactéria, né? Então, a bactériazinha que transmite a peste bubônica, ela vive dentro da pulga que vive se alimenta do sangue do rato, né? Então, é uma coisa curiosa também, porque às vezes as pessoas não sabem por que chamam peste negra. Eu quero mostrar uma imagem rapidinho, para todo mundo ver. Olha aí. Essa doença, a peste bubônica, ficou conhecida como peste negra, porque ela tem várias manifestações, né? E uma das manifestações é essa, né? De escurecer algumas partes do corpo. Então, até a unha, né? Olha como é que a unha ficou toda escura. Fica feio, né? E, de fato, recebeu esse nome aí por conta dessa característica. Então, a gente costuma, geralmente, também chamar de peste negra em razão disso. Hábitos também pessoais de higiene eram muito diferentes, né? O hábito de tomar banho, por exemplo, como nós temos. E isso, pois isso é interessante a gente ver como que a história, né? Ela está sempre aliada à ciência, né? Porque a ciência busca esses fatos históricos para poder entender, interpretar as coisas e aí até mesmo modificar, né, os métodos preventivos das doenças, modificar os nossos hábitos, né? Verdade. Agora mesmo, né? Com a Covid, a ciência mostrou para a gente que é necessário lavar sempre as mãos, né, a usar máscara, distanciamento social. Isso tudo é auxiliado por fatos históricos, né, por experiências que já foram vividas, né, por outras pandemias, por outras doenças. É verdade. Você falou aí de máscaras e, inclusive, quando a pandemia se estabeleceu, o medo era muito generalizado, né, de você pegar a doença e vir a falecer. E as pessoas usavam desses mecanismos também, de distanciamento social. Quem podia fugir para outras cidades fugia, quem podia ir para a região rural ia. E, às vezes, as pessoas... E na peste bubônica, usava máscara também, né? Pois usavam máscaras também, né? Eu vou até mostrar aqui Como é que era a máscara? Vou mostrar aqui um desenho que é bem curioso, olha aí. Não é? Gente... Parece uma fantasia de carnaval. Pois é. As pessoas, às vezes, precisavam... fugiam e, às vezes, morriam gente dentro de casa. E aquele corpo ficava lá, né? Enfim, apodrecendo. E quem ia recolher aquele corpo, muitas vezes, ou era um médico, ou era um padre. Enfim, usava essa roupa aí, que era uma roupa de couro, com uma máscara que parecia um bico de pássaro, né? Que botava algumas essências. Enfim, imagina o calor, né? Pois é. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Não vamos reclamar de usar nossa máscarazinha, não, né? Tá bem meio mais assim, amena. Imagina a gente ter que andar assim. Você imagina o pavor das pessoas da época, né? Pois é. Vem cá, e conta pra gente alguma coisa que você sabe, assim, com a história, porque eu adoro história, né? Do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também teve peste negra? Peste bubônica, peste negra também assolou aqui o Rio de Janeiro, uma epidemia no século XIX, e a curiosidade sobre a peste bubônica aqui no Rio de Janeiro no século XIX é que as autoridades, tentando controlar a população de ratos, decidiu pagar para cada pessoa que entregasse um rato, enfim, uma quantidade de ratos lá, tinha um dinheiro reservado. E isso gerou o efeito contrário. Ao invés da população de ratos na cidade diminuir, na verdade ela aumentou, porque as pessoas começaram a cultivar ratos
para poder trocar por dinheiro e assim tentar aumentar a renda familiar. Você estava falando aí que morreram muitas pessoas e tal, contando uma história. Eu queria também contar uma história para você. Diga. Né? Você sabe que a varíola foi uma doença, né, causada por vírus e que matou também muita gente. Inclusive, Verdade. ela ficou, acho que mais de 3 séculos, né, na história aí, né, assolando as pessoas e matando muita gente no mundo todo. Foi uma pandemia também. E você sabe que foi um cientista, né, que estava pesquisando sobre a varíola, que descobriu a primeira vacina? Verdade, é. Eu tenho mais ou menos uma ideia aí de como foi, mas foi mais você ou pode... menos, foi mais ou menos no final do século XVIII. Né? A varíola estava assim no pico no mundo todo, né? Todo mundo pesquisando sobre ela. E aí esse cara, né, lá na Inglaterra, ele ouviu, né, boatos de que pessoas que estavam lidando com gado, que ordenhavam vacas, não pegavam a varíola humana, né? Opa. E aí ele ficou muito curioso, porque você sabe que cientista é curioso, né? Bicho Aí ele curioso. falou, não. Aí ele falou, não, isso não pode ser. Aí se mudou para uma fazenda para poder pesquisar, para poder observar o que estava acontecendo. E daí ele viu o seguinte, que as vacas, algumas vacas, tinham algumas lesões, assim, muito parecidas com as lesões que as pessoas tinham quando desenvolviam a varíola. E que, quando os trabalhadores lidavam com esses animais que estavam contaminados, eles também pegavam, né, essas feridas, desenvolviam essas feridas também, mas assim, muito mais amenas, muito mais fracas do que a varíola humana. Era um né? tipo de varíola bovina, uma coisa desse Exatamente, tipo. foi chamada assim na época, né, de varíola bovina. E aí esse cientista falou, pô, realmente isso está estranho. Será que essas pessoas estão desenvolvendo algum tipo, né, de defesa, de anticorpos? E aí ele falou assim, vou fazer um teste. Né? E aí ele fez o seguinte, ele pegou uma mulher que estava com a varíola bovina, tirou um pouquinho do líquido da secreção, né, da ferida dela, e pegou um garoto bem saudável, de 8 anos, uma criança, e inoculou nesse menino, ele fez um corte no braço do garoto, e aí ele botou um pouquinho desse líquido. Olha só. Dias depois, o menino ficou com alguns sintomas, né? Ficou com algumas feridas, mas logo ele ficou curado. Aí o que o cientista fez? Pegou o guri de novo, né? Depois de algumas semanas, que ele já estava super bem, pegou uma pessoa que estava com a varíola humana, tirou um pouquinho também da secreção da ferida dessa pessoa e inoculou no outro braço do guri. Fez o corte e inoculou ali. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu, professor? Nada. Ele não ficou, ele não desenvolveu a doença. Olha que barato. Aí o cientista falou, poxa, então existe uma maneira da gente poder prevenir, da gente poder preparar o nosso corpo, né? Tendo um contato com um agente causador mais fraco, você consegue se preparar, né? Imunologicamente falando, e aí você se previne daquela doença. E foi assim que surgiu a primeira vacina. Pois é, e tem outra coisa. Foi a primeira doença erradicada no mundo, foi a varíola. Boa lembrança. Boa lembrança. Né? E esse nome, só mais esse dado, esse nome vacina vem de vacine, que é uma referência à vaca, sabia? Olha aí. Experiências feitas com humanos e com a vaca. Hoje todo mundo tem ouvido vac, tá aí, né? Vacina vem dessa experiência com a vaca, para a nossa memória. Com a vaca. Legal, muito bem. Você sabe que o Rio de Janeiro também sofreu com vacina, com varíola, né? Não foi só peste bubônica. O Rio de Janeiro teve uma trinca aí de doenças que assolou muito a cidade no final do século XIX, e aí estou falando principalmente na segunda metade, né? 1850 até o início do século XX, né? Quando a gente vai ter a revolta da vacina, em 1904, famosa, né? Então, essa trinca de doenças aí que mexeu muito com a cidade do Rio de Janeiro era a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Olha só que coisa. E as experiências de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, elas
foram muito tortuosas, né? Muito confusas, como é todo procedimento científico no início, né? Você vai tentando, né, consagrar ali os métodos e vai cuidadosamente tentando estabelecer aí novas circunstâncias. No início sempre provoca um pouco de receio, de dúvidas, né? E no Rio de Janeiro não foi diferente, viu, Silvane? Porque esse método de vacinação era novo, né? Era novo também para muitos cientistas. E, em alguns casos, acontecia de você disseminar outras doenças, né? Porque era muito rudimentar, né? Como você falou, havia cortes, né? Que era feito nas pessoas. Se hoje em dia as pessoas têm medo de uma injeção, você imagina naquela época fazer corte. Era muito diferente, né? A gente gosta de vacina quando é daquelas gotinhas, né? Mas o fato desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. O fato é que essa vacinação ainda nesse período rudimentar, inicial, né? A gente via a possibilidade de transmissão de outras doenças. Então, como havia corte, né, como você disse, às vezes esses cortes tinham ali a coleta de um sangue. Se a pessoa tivesse contaminada com sífilis, por exemplo, isso fosse inoculado em outra pessoa, poderia transmitir sífilis para outras pessoas. Enfim, tudo isso foi gerando muita confusão na cidade do Rio de Janeiro, né? E isso, as classes populares viam com muita desconfiança essa vacinação no início, até porque tinha muita repressão também envolvida, né? A vacinação no início tinha que ser feita em etapas, e às vezes a autoridade fazia uma perseguição, né? Assim, a autoridade sanitária podia ir na casa da pessoa, atrás da pessoa, enfim, era uma coisa meio autoritária, né? Fato é que a vacinação contra a varíola se tornou obrigatória na cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX. E em 1904, as pessoas se revoltaram, né, contra esses mandos e desmandos do governo. O que a gente tem aí, pelas pesquisas, né, pelos estudos que os historiadores fazem desse período, é de que a revolta popular, né, essa revolta da vacina que aconteceu em 1904, não foi exatamente contra a vacinação, né? Tudo bem que nesse período não se tinha tanta noção como nós temos hoje dos benefícios da vacinação. Mas o que se acredita é que a revolta popular não foi exatamente contra a vacinação, mas sim contra o autoritarismo, os mandos e desmandos das autoridades, que sempre viam a população mais humilde, mais pobre, como ameaça, né? Ameaça sanitária, ameaça à propriedade privada e ameaça a uma série de outras circunstâncias, né? Então, é sempre bom a gente recuperar um pouco desse episódio, que é um episódio marcante, né, na história da nossa cidade, que é a revolta da vacina. E é interessante a gente fazer também, né, um paralelo com o momento que a gente está vivendo, né, que é essa doença, né, da Covid-19, que é uma doença nova para a gente. Até então, né, a gente sabe que existem vários tipos desse tipo de vírus, né, mas só que é uma doença que a gente está estudando ainda sobre elas, e por conta disso, né, se você não tiver uma política pública, né, eficiente, acaba que as pessoas ficam muito na dúvida se vacinam, se a vacina é boa, se é eficaz. E, assim, o negacionismo, principalmente com relação à ciência, ele pode, assim, fazer até doenças que estavam erradicadas voltarem, né? É o caso, a gente tem um caso muito característico do sarampo. Verdade. O sarampo é uma doença que foi erradicada e em 2019 ela voltou, porque muitas pessoas deixaram de vacinar e tudo por conta de falácias, né? Tinha gente, por exemplo, falaram até que a vacina do sarampo podia causar autismo. Então, lamentável. Muitas mães deixaram de vacinar, né? E por conta disso, o sarampo também matou muita gente, voltou e era uma doença que a gente nem mais ouvia falar, né? Lamentável isso, né, Silvana? Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente poder não acreditar em qualquer coisa, em qualquer notícia. Lamentável isso porque, imagina, a gente que tinha conquistado essa vitória de erradicação do sarampo, a gente está vendo o sarampo voltar
Tomara que a varíola não volte, né? Pois é, tomara. Volte a assolar a humanidade. Foi uma conquista do século passado, né? A erradicação da varíola. E o que é curioso, quando a gente comenta sobre as pandemias, epidemias, e principalmente olhando para a nossa cidade, né, o Rio de Janeiro, no caso da revolta da vacina, é que a gente viu que naquele período, que foi um período de reformas urbanas também, né, a tentativa de sanear a cidade a partir da lógica, né, do desenvolvimento sanitário, né, dos cuidados sanitários. Isso foi muito opressivo, principalmente para as pessoas mais humildes, né? Pessoas tiveram suas casas demolidas e jogadas para os subúrbios da cidade, para as favelas, enfim, para regiões com pouca estrutura, né? E o que é curioso é que, naquele momento, certo ou não, da melhor maneira ou não, democraticamente ou não, as autoridades sanitárias apostaram na vacinação obrigatória e apostaram na vacina porque acreditaram que ela daria resultados. E a gente pode questionar a medida, o quão autoritária ela foi ou não, né, a obrigação da vacina. Mas foi muito importante, né? Mas ela foi importante, né? A gente consegue reconhecer que ela teve uma importância na erradicação da varíola, por exemplo, né? E hoje me parece muito esquisito que autoridades públicas elas fazem campanha, às vezes, contra, né, a vacinação. E, infelizmente, a gente tem visto o retorno de doenças como sarampo, que você falou, e vamos torcer para que a varíola não volte, né? E vamos também nos vacinar para que a Covid não se expanda mais. Por isso, Sinésio, que é importante a história, né? Porque a gente, sabendo da história, a gente consegue entender o momento atual e ter uma posição crítica, uma visão crítica, né? E conseguir até, assim, diferenciar e ter um caminho a seguir, né? Entender que a vacinação ela é muito importante. Olha, tem um cordel da vacinação muito legal, né? Legal, que junta ciência, prosa e verso. Vamos assistir? Vamos ver. Atualmente, paira no ar a negação da ciência. Mas a verdade é que sem ela não há sobrevivência. Por isso, irei te falar de uma vez o bem à humanidade que a vacinação já fez. Repare. Edward Jenner foi quem descobriu. E Oswaldo Cruz foi quem trouxe para o Brasil. No início, a vacinação era de amedrontar. O povo pensava que vaca podia virar. Pois é, algo parece familiar. Mas depois que a ideia da vacina amadureceu, de poliomielite, rubéola e sarampo, pouca gente adoeceu. A varíola até do mundo foi varrida. Ou seja, ela aumentou a expectativa de vida. É que a bendita deixa o nosso sistema imune mais forte. É como se para a produção de anticorpos desse um norte. Assim, nosso organismo consegue combater doenças que antes poderiam nos abater. A vacinação é muito potente. Para salvar a pele da gente, basta uma picadinha, às vezes só algumas gotinhas. É que elas são feitas de partículas do agressor e funcionam como um estimulador, ensinando o organismo a se defender de forma eficaz através de anticorpos específicos que o indivíduo mesmo faz. Assim, se por acaso com o dito cujo a gente cruzar, graças à memória imunológica, ele não nos afetará. Repare, a Covid não é uma mentira, mesmo tendo gente que assim a definira. Mas não se engane, nós precisamos ter pressa. Só depois de se vacinar sairemos dessa. Tem muita gente com medo, dizendo que a vacina saiu muito cedo. É verdade. Geralmente, para sair uma vacina demora mais. Mas isso não quer dizer que essa não seja eficaz. Ou que algum mal para a gente essa vai fazer. Perceba o que eu vou dizer? Como todos tinham um só objetivo, foi tudo muito produtivo. Além disso, hoje existe mais tecnologia, coisa que antes não se via. Por fim, até estudo já tinha em andamento. Ou seja, a vacina não estava só em pensamento. A segurança é outra coisa que desconfiam. Mas desde a fase 1 que os cientistas a avaliam. Efeito colateral? Para tudo existe. A bula de um remédio. Já conferisse? Eu garanto a você, pode ir com fé. Até hoje ninguém virou jacaré. E tampouco a voz mudou.
Isso é conversa de quem já abisonhou. Por isso, no seu dia D e hora H, por favor, esteja lá, pois na vacina pode confiar. E não esqueça, para o Brasil melhorar, confie na ciência já. Sim. E escuta, vamos para o nosso desafio? Vamos retomar o desafio, vamos lá? Vamos retomar. Pois é, gente, doenças, então, causadas por vírus na música, né? Deixa eu ver quais que eu lembro. Rubéola, cachumba, gripe, sarampo, hepatite. Hepatite também pode ser causada por vírus. Por vírus, né? Tem uma doença, né, que ela tem aí duplo sentido, né? Ela pode, a raiva, ela também é uma virose, mas também é uma doença emocional, Verdade. né? Então você pode colocar tanto desse lado, como você também pode trazer a raiva, né? Legal. Na lista das doenças socioemocionais. Aí na música cita rancor, ciúmes, culpa, hipocrisia, estupidez, cleptomania, hipocondria, né? São doenças que atingem, né, nosso social, né, o nosso emocional e também diretamente o físico, né? Na verdade, está tudo muito interligado. A gente está vivendo esse momento difícil de pandemia da Covid, muitas pessoas morrendo, muito medo, gente com medo de sair de casa, que afeta também o nosso psicológico. Verdade. Muitas perdas, né? Um momento muito triste, né? Muita gente perdendo entes queridos. E a gente fica com medo também, né? É verdade. E não é sem motivo, né, Silvane? Porque a gente está agora no final de março de 2021 e os números não são animadores, né? Aqui no Brasil, a taxa de mortalidade está em torno de 10%. E essas últimas semanas aí, a última semana, a gente alcançou um número que é lamentável, que é o seguinte: a cada 4 mortes no planeta Terra por Covid-19, uma é do Brasil, ou seja, 1/4 das mortes de Covid, 25%, né, das mortes de Covid no mundo são de brasileiros. Então, isso é uma coisa extremamente preocupante, que faz a gente, novamente, né, lançar aqui o apelo e o pedido: use máscara, respeite o distanciamento social, lave as mãos com frequência e, quando chegar a sua vez, vacine-se, por favor. Pois é. Então, gente, assim, a gente já está chegando no final do nosso aulão, né? E eu queria me despedir exatamente falando isso para vocês, né? Que vocês não relaxem, cuidem-se, por favor, né? As medidas assim, mais importantes que a gente precisa ter até a vacina chegar, né, na gente, usar máscara, né, corretamente, evitando o máximo, né, que você consiga colocar partículas e contaminar pessoas e ser contaminado, né, evitar ambientes fechados, né, onde o ar não circule muito, e não ficar em ambientes também com muita gente, com aglomeração, né, que são assim são 3 métodos mais eficazes para a gente poder tentar conter isso que já está meio sem controle, né? E dizer também para vocês o seguinte: no dia D e na hora H, não deixe de se vacinar, tá bom? É isso aí. Silvane, certo? Foi um prazer, viu, falar então, com você, beijo. Participar junto com você desse aulão, deixar também o nosso Poderia abraço, ficar né? aqui com você o dia inteiro. Estender aí gente, um esse abraço abraço carinhoso para todos. Certo, um abraço para todos, um beijo, um prazer, Sinésio. Até a próxima. Tchau. Tchau.